estão procurando fazê-lo, né? Então, felizes os misericordiosos. E qual é a promessa que o Senhor tem para os que são misericordiosos? Porque alcançarão misericórdia. A misericórdia que eu pratico é a misericórdia que eu recebo. Vamos dizer? A misericórdia que eu pratico é a misericórdia que eu vou receber. É o que a palavra de Deus nos diz. Obrigado, papai, por esse texto, por este grupo de pessoas queridas que fazem parte desse jardim matinal. Glorificado e exaltado seja o teu nome pela vida destas famílias aqui representadas, nesse último domingo do mês de abril. Ah, que coisa boa, podermos nos reunir nesse último domingo para dizer-te muito obrigado por tudo que aconteceu, que acrescentou a nós experiências extraordinárias durante esse mês de abril. Quantas coisas que nós vimos, quantas que nós lemos, quantas fizeram parte do nosso crescimento, nos ajudaram a construir um pouquinho mais dessa estrada, principalmente da estrada da fé. Por isso, estamos aqui nesta manhã com muita alegria no coração e certos de que o Senhor vai fazer algo tremendo, nos falando sobre esse tema, esse ensino, essa ministração de Jesus àqueles discípulos e para nós, discípulos dos dias de hoje. Meu Deus, não só entre na nossa mente e no coração, mas seja também a grande oportunidade de nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor vai nos falar, aquilo que o Teu Espírito Santo vai nos ministrar agora. Pai, mistura as Tuas palavras com as minhas palavras, e prepara a mente dos irmãos, para que seja uma manhã de excelência, e que aquilo que de fato nós acolhermos, aquilo que nós abrigarmos, seja base para colocarmos em prática na vida de muita gente, de maneira que elas se sintam abençoadas e queiram mais de Jesus. Obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos pela fé em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém ou amém? Então, como eu disse anteriormente, lá atrás, nos últimos, aliás, no domingo passado e também no domingo anterior, as 4 primeiras bem-aventuranças. Você pega Mateus 5, você vai ver que do versículo 3 em diante, não é? Eu falei que o do versículo 3 em diante, até 3, 4, 5 e o 6, o que é que nós temos ali? Nós temos o plano de salvação. Repete aí, os 4 versículos das bem-aventuranças, nós temos o plano de salvação. Então, com esses 4, do versículo 3 até o versículo 6, com esses aqui, nós temos uma oportunidade enorme se memorizarmos o texto, se acolhermos o ensino, se aplicarmos aquilo que estamos recebendo, fica fácil você ter muito conteúdo. Diga comigo, conteúdo. Isso, você vai ter conteúdo para ganhar qualquer pessoa para Jesus. Qualquer pessoa para Jesus, se você usar só esses 4 primeiros versículos das bem-aventuranças, porque eles são não só um alvo, uma propriedade para um alvo extraordinário, como eles têm uma verdade extraordinária no próprio Cristo Jesus, na própria vontade de Deus. Então, aqui você encontra base para ganhar qualquer pessoa, seja em qual faixa etária, qual circunstância ela esteja vivendo ou passando. Esses versículos são importantíssimos para nós cristãos que cremos na palavra de Deus, porque essas 4 bem-aventuranças tratam da nossa relação diante de Deus, e são atitudes interiores. Olha, os humildes de espírito, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Aqui está o legado que Jesus queria deixar para eles, os discípulos, e também para nós, que tem a ver com esse ser.
mas também como o fazer, já que damos mais importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Depois de lançar os alicerces do ser, estamos agora prontos a examinar a questão do fazer. Então, nos 4 primeiros, nós aprendemos sobre o ser, não é? O ser, a sua experiência interna, o que você tem lá dentro, o que o ser humano vive, passa, sente, está aqui nestes 4 versículos das bem-aventuranças. Mas daqui para frente, nós vamos aprender a fazer, ou seja, nós vamos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou a eles e agora a nós. No cristianismo, o ser vem antes do fazer. Mas veja o que Paulo ensinou ao seu filho Timóteo, filho na fé. Ele disse assim: quem faz, porque a fé sem obra, a fé sem obras é morta. Está lá em Tiago capítulo 2, versículo 17. Então, quem faz. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Eu acho que você já pode ir passando à medida em que eu for falando, e está tendo aí do seu ladinho, Mateus, o que eu coloquei. Quando estudamos os 3 anos de ministério de Jesus, o ministério de Jesus, 3 anos depois que a gente estuda, nós vamos encontrar um vasto exemplo de misericórdia praticado por ele. Muita coisa. Ele curou doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou os leprosos, fez que os solitários se sentissem amados. Veja bem, consolou os aflitos, perdoou os pecadores e restaurou os que haviam caído em opróbrio. Então, não, volta aquele que você colocou. Isso, agora sim. Então, a misericórdia não é sentimento, nem palavras, mas ação. Vamos dizer isso juntos? A misericórdia não é sentimentos, nem palavras, mas ação. Veja que legado o Senhor Jesus deixou para aqueles moços. E é o que Ele está deixando para a gente hoje. A gente tem que aprender isso. A gente fala muito, né? Eu não sei, talvez eu diga alguma coisinha a mais aqui, vocês vão me perdoar e depois podem me corrigir. Não precisa me corrigir aqui agora não, mas pode me corrigir depois. Mas eu acho que nós, professores de Escola Bíblica Dominical, ensinamos todos os domingos sobre misericórdia. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas a pergunta é, o que é que nós fazemos com aquilo que temos aprendido sobre misericórdia? Será que nós só estamos aprendendo? 10, 20, 30, 40, 50 anos, aprendendo sobre misericórdia? Estudando aquilo que Jesus nos ensinou? Então, claro que é importante que a gente continue se retroalimentando. É claro que é importante que a gente continue aprendendo, não é? Mas não é só aprender, é também e sobretudo praticar. Então, a misericórdia não é sentimento. Eu tenho um sentimento por aquela pessoa que está passando por aflição, por aquela pessoa que está no hospital, por aquela pessoa que está enferma, que está passando fome. Então, tudo bem, mas isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Assim como as nossas palavras, quantas vezes a gente vê certas situações e fala, não é? Até na nossa conversa, na nossa interação com o Senhor, nós falamos, mas muito diferente está a nossa prática. Nós praticamos muito pouco, e as pessoas nos procuram para pedir poucas coisas muito simples. Nós oferecemos muito pouco às pessoas com o tamanho do cristianismo que nós conhecemos. Eu não sei se temos, mas conhecemos.
porque o cristianismo é muito grande, mas talvez nós o tenhamos muito pouco dentro dos nossos corações, e a tarefa de colocá-lo em prática vai se tornando cada vez difícil. Então, o que é que Jesus quis deixar? Ele deixou coisas extraordinárias para Deus, e para nós. E por que ele deixou? Porque ele espera que nós não só conheçamos, aprendamos, mas também coloquemos em prática. O próximo texto diz assim, do salmista, sobre devemos acudir ao necessitado. Veja o Salmo 41, os 3 primeiros versículos, olha lá, vamos ler juntos? Eu convido você a ler comigo. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia. Então veja, querido, que há uma promessa, há uma promessa para quem acode o necessitado. Qual é a promessa? O Senhor o livra no dia do mal. Continua. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste aonde? Na doença, tu lhe afofas a cama. Olha só, às vezes você faz uma coisinha pequenininha assim para uma pessoa, um gesto assim muito simples, sem qualquer pensamento de retribuição, porque nós seres humanos somos assim, né? A gente faz uma pequena coisa e espera receber do mesmo tamanho ou maior do que aquilo. Mas olha o salmista, bem-aventurado, feliz, o que acode ao necessitado. E aí é um leque, acudir é um leque de situações, né, de exemplos que nós poderíamos entregar aqui agora, de dar aqui agora. Mas esse é o primeiro texto. O segundo texto é o do profeta Isaías, lá no capítulo 58, no versículo 10, que diz assim, comigo, vamos lá. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será... Olha que promessa, querido. Mandamento acompanhado de promessa. Mais uma vez, o profeta Isaías está falando. E mais uma que eu estou trazendo do apóstolo Paulo, de novo, instruindo aí o seu filho na fé, Timóteo, dizendo lá no capítulo 6, 18. Vamos juntos aqui, ó. Paulo está exortando aqui os ricos, né? Então ele diz o seguinte, vamos juntos. Pratiquem o bem, sejam ricos de quê? Não, sejam ricos de quê? Generosos em dar e prontos a receber. Não, desculpa, eu li errado ali. Generosos e darem, prontos a quê? A repartir. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. É muito pouca gente glorificando a Deus por isso. Cadê o glória a Deus da igreja, hein? Então, queridos irmãos, o que aprendemos com Jesus sobre ser misericordiosos? Primeiro, aprendemos que fomos o quê? Fomos o quê, queridos? Criados para praticar misericórdia. Mais uma vez, fomos criados para praticar misericórdia. Agora, veja o texto, por exemplo, lá de Efésios, né? Efésios capítulo 2, versículo 10, está escrito assim, ó, porque somos, isso está incluindo você, o somos, inclui a todos quem? Todos os crentes, todos os que passaram pelo novo nascimento, que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai dele, não é? Todos que tiveram uma experiência com Deus, todos que foram selados com o Espírito Santo, todos os que têm o selo de propriedade exclusiva. Por isso, olha, quem são eles? E o que é que eles foram separados? Foram escolhidos para quê? Para serem a criação, ó, somos criação de Deus, realizada em quem? Jesus Cristo, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.
Então, nós estamos sendo chamados a praticarmos as boas obras, não para sermos salvos, mas como consequência da salvação em Cristo Jesus. Porque o próprio apóstolo Paulo nos ensina que não são as obras que nos transformam, não são as obras que nos salvam, mas todo salvo tem o dever, tem o compromisso como criação de Deus, de fazer boas obras, de realizar obras, as quais Deus preparou de antemão para quê? Para que nós as praticássemos. Viu como é diferente? Tem gente aí fora que está fazendo obra para ser salva. Tem gente aí para ser salvo. Por isso você vai ver uma quantidade de obras incomensurável, interminável. É gente fazendo muita obra, tem gente gastando muito dinheiro fazendo obra, porque pensa, contrariando as Sagradas Escrituras, que a salvação virá por meio das obras. Mas Paulo diz que não, que as obras são consequência da nossa fé em Cristo, do nosso compromisso em Cristo, da nossa vida em Cristo, da nossa transformação em Cristo Jesus. O problema é que, o que a gente percebe é que muito poucos cristãos verdadeiros estão fazendo obras, estão fazendo alguma coisa nesse aspecto, nesse sentido. As pessoas receberão de Deus o que deram aos outros. Ou seja, a recompensa da misericórdia não virá daqueles a quem ela foi ministrada. Então, se você faz o bem a uma pessoa, você não pode, não deve fazer o bem pensando que se um dia ela ficar melhor de vida, ou se acontecer alguma coisa que mude a história dela, que ela vai te devolver aquilo que você fez. Não vai ser por esse caminho. Pode ser, mas nem sempre acontece por esse caminho. Por quê? Porque Deus tem as pessoas que vão ajudar você. Deus tem as pessoas que vão recompensar você por aquilo que você fez a outras. Olha, isso é muito lindo. Eu creio que alguns irmãos tenham aqui essa experiência. Eu tenho essa experiência na minha vida. Eu tenho essa experiência na minha vida. E eu acredito que muitos dos irmãos também fizeram um bem sem olhar a quem, fizeram, ajudaram, foram misericordiosos, o tempo passou e de repente foi surpreendida com uma porta que se abriu, uma coisa que aconteceu, uma bênção que chegou e você não sabe de onde saiu isso, mas sabe que saiu. E aí o cristão autêntico, sincero, que tem experiência, sabe, só pode ter sido Deus me recompensando. Embora a gente não mereça absolutamente nada. A prática da misericórdia é uma ação sem a retribuição humana, mas sim a de Deus. Mas sim a de Deus. É Deus quem retribui. Funciona da seguinte forma: sejam misericordiosos com os outros e Deus será misericordioso com vocês. Olha lá, vamos ler juntos? Sejam misericordiosos com os outros e Deus será misericordioso com vocês. Funciona assim. Funciona desse jeito. Deus é o sujeito da segunda frase. Segundo lugar, o que mais aprendemos? Aprendemos que por causa da nova natureza em Cristo, né? É por causa da nova natureza em Cristo. Queridos irmãos, aprendemos com Jesus sobre ser misericordiosos. E então, por que é que nós aprendemos? Por causa da nova natureza em Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 36 diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vamos ler juntos? Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Que palavra, meu Deus, que coisa linda. Nós sabemos que às vezes até em não sendo misericordiosos, assim mesmo, Deus continua sendo misericordioso para conosco. Por uma razão simples.
Às vezes nós não somos misericordiosos, mas Deus vê a minha necessidade, a sua necessidade, a minha dificuldade, a sua dificuldade, e Ele entra com provisão, e Ele entra com o milagre para despertarmos acerca daquela situação. E às vezes a gente desperta, e quando despertados, nós startamos e prosseguimos e avançamos, e vendo cada situação que fica tão perto de nós que às vezes a gente não consegue visualizar. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Miqueias capítulo 7, versículo 18, está escrito assim: Deus se deleita na misericórdia, ou seja, Deus tem prazer na misericórdia. Por isso que muitas vezes nós não atendemos, nós não somos, mas Deus é para conosco. Olha só, por quê? Porque Ele tem prazer na misericórdia. Então Ele espera que, assim como Ele tem prazer, já que nós fomos criados à sua semelhança, nós também tenhamos no nosso coração desejo que nós coloquemos em prática o espírito de misericórdia para com as pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 24, o apóstolo Paulo está dizendo assim, acompanhe: e vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, não é o velho homem que vai ser misericordioso, mas sim o novo homem. Por quê? Por causa agora da sua experiência com as coisas espirituais, por causa da sua experiência com as coisas de Deus, com o próprio Deus, esse relacionamento de intimidade. Eu sempre digo que não é só vertical, mas é também horizontal, e que não é só horizontal, mas é também vertical, que precisa fazer parte do nosso dia a dia. A natureza em Cristo transforma a velha, que é egoísta, maquiavélica, interesseira, que só faz pensando em retorno, em uma nova vida, uma nova criatura, uma nova natureza capaz de praticar o bem, sem desejar qualquer retorno. Gálatas 5, 13 e 14, Paulo diz assim: porque vocês, olha lá, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para quê? Para satisfazer a sua natureza humana, o seu desejo próprio. Ao contrário, usem-na para quê? Para servir uns aos outros. Comigo ali. Para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Qual é? Você está recebendo isso? Vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Vejam que o contrário disso é aprisionamento, é lei, é a força da lei, mas é Cristo. Foi Cristo que trouxe para você liberdade, foi Cristo quem nos libertou. Você veja que coisa linda. Eu estava ouvindo o noticiário hoje pela manhã, e cerca de 4 milhões de pessoas estão viciadas naquele cigarro eletrônico. Você já ouviu dizer sobre esse cigarro eletrônico? Esse cigarro é proibido no Brasil, né? A Anvisa não libera esse cigarro porque ele é pior, ele é mais nocivo ainda do que o cigarro comum que as pessoas usam por aí. Mas cerca de 3 a 4 milhões de pessoas. Aí você pergunta uma pessoa dessa aí, olha, você não quer se libertar? O que ela diz? Eu quero, mas não consigo. Você vai lá para Cracolândia, trabalha lá meio-dia que você tiver oportunidade para tentar ajudar alguém, e aborda alguém que é usuário, pergunta: você não gostaria de ser liberto dessa escravidão? Ela vai dizer: eu quero, isso está me matando, já me separou da família, isso já me criou tantos males, mas eu não consigo. Isso é aprisionamento. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para libertar.
Mas essa libertação não é uma libertação mágica, presta atenção nisso, não é uma libertação mágica, de estalar de dedos. Essa libertação é uma libertação que chega, e chega para valer pela palavra. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos, e a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa libertação, esta liberdade de vida vem pela palavra de Deus, né? E é essa libertação que vai trazer realmente uma visão mais ampla de que nós precisamos e estamos sendo chamados nos dias de hoje, dias tão difíceis, dias tão complicados, estamos sendo chamados nos dias de hoje para fazermos o quê? Para praticarmos o quê? Misericórdia. Misericórdia. Mas os aprisionados não farão misericórdia, não praticarão misericórdia. Eles farão uma outra coisa, eles terão um outro gesto, diferente dos cristãos, transformados pelo poder do nome de Jesus. Terceiro e último lugar, aliás, em último lugar, o que aprendemos? Já que o Senhor tem nos ensinado, está nos ensinando esta lição, e Ele espera que nós aprendamos. Então, o que nós precisamos continuar aprendendo? Em terceiro lugar, que um dia daremos conta da nossa administração. Repita isso comigo. Um dia daremos conta da nossa administração. Fala aí para o teu irmão, um dia você vai dar conta do que você ganha e do que você disponibiliza. Um dia você vai dar conta do que você ganha e do que você gasta. Você sabia disso? Você já tinha parado para pensar nisso? Não, pastor. Confesso sinceramente que não. Porque se nós já tivéssemos parado para fazermos essa reflexão, meu irmão, minha irmã, a gente não estava orando pelo governo, para o governo fazer ações sociais, não. Você sabe por que a igreja faz ação social? Sabe ou não sabe? Não é só porque é bíblico, mas deveria ser só bíblico, mas não é. Nós fazemos ação social porque o governo não faz. O governo gasta errado. É corrupto. E então, as políticas sociais se confundem. São pequenas. E aí a igreja tem que fazer a sua parte. Porque, na verdade, nós deveríamos estar investindo pesado em missões. Pesado. A nossa igreja aqui, por exemplo, poderia, né? Não é porque faz ação social que nós não fazemos um trabalho missionário pesado, não é isso. Mas a nossa igreja, se tivesse consciência de responsabilidade financeira, olha, ponham amor nas minhas palavras. Eu não estou falando para você que é dizimista, para você que é ofertante, eu estou falando para poder abrir um pouco mais as nossas mentes e corações acerca daquilo que Jesus nos mandou fazer. Mas se nós estivéssemos realmente preocupados com a volta de Jesus e com a quantidade de gente que vai para o inferno, nós já teríamos, muita gente fazendo trabalho missionário. Aliás, nós mesmos já estaríamos fazendo um trabalho missionário de qualidade, de excelência. Mas a gente fica esperando o governo, a gente fica esperando a junta de missões mundiais, a gente fica esperando a junta de missões nacionais, a gente fica esperando a junta de missões estaduais, quando a fronteira precisa ser ultrapassada. E nós precisamos enxergar isso a curto prazo. Não é nem a médio e nem a longo prazo. Então eu espero que com essa palavra desta manhã nós saiamos daqui despertados, fazendo um balanço. Por quê?
porque um dia daremos conta da nossa administração. Lucas 16, 1 e 2, está lá. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar o quê? Desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou, completem, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas à sua administração, completem. Porque senão você vai ser um péssimo administrador. Que mordomo nós somos que não prestamos conta, hein? Na ilustração de Jesus, aprendemos que aquele que manifesta aos outros misericórdia, de Deus recebem misericórdia. As recompensas não virão dos homens, mas de Deus. O misericordioso abre as torneiras celestiais sobre a sua cabeça e os celeiros do céu para abastecer a sua própria alma. Funciona assim, irmão. Concluindo, quando reconhecemos como os humildes a nossa condição perante Deus, quando choramos pelo motivo correto, quando somos mansos, quando temos fome e sede de justiça, qual é o resultado? O resultado é que seremos misericordiosos para com os outros. Se você não reconheceu, se você anular as 4 anteriores, essa não vai ser o resultado. Por razões muito simples. Primeiro, quero ouvir a igreja, juntos. Por quê? Fomos criados para praticarmos misericórdia. Diga assim, eu fui. Você foi. Olha aí, fala, você foi. Isso, aponta, abraça, faz o que você quiser, mas diga, ó, você foi. Isso. Nós fomos criados para quê? Para praticarmos misericórdia. Então você não foi criado para ficar sentado no banco de uma igreja a vida inteira. Você não foi criado para ficar na escola bíblica a vida inteira. Você não foi criado para... Não. Tem mais coisas que você precisa entender, colocar em prática e saber. Você foi criado para praticar misericórdia. Segundo, por causa da nova natureza em Cristo e pela consciência de que um dia daremos conta da nossa administração a Deus. Essa é a visão. Essa é a visão. Então, tem mais um quadro aí que eu quero ler com você. Lembrem-se, temos, vamos lá, olhos para ver, coração para sentir, e mãos, mais uma vez, olhos, coração e mãos. Então, haja, faça. Coloque em prática a missão que Deus tem dado a você, para você fazer. Não perca tempo. Vai atrás de bobeira, de bobagem, de disse, de pessoas que não entendem nada de reino de Deus. São elas que estão emitindo opiniões para você dentro da sua casa. Essas pessoas estão conseguindo convencer você do contrário daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e pior, muitos estão acreditando. Vão se decepcionar. Quando chegar na hora, quero saber aí, como é que você administrou, como é que você investiu, em que você investiu, como você investiu, por que você investiu. E, na finalização do quadro, vai se perceber se foi praticando também misericórdia. Misericórdia quero, diz o Senhor, e não sacrifício. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Gostaria que você ficasse em pé, nós vamos orar. Deus te abençoe, e cada um saia daqui nesta manhã, saia com essa visão de misericórdia.
misericórdia. Seja um misericordioso, uma misericordiosa. Mas faça sem esperar de alguém. Mas acredite, e é o Senhor quem vai te abençoar. É Ele que vai colocar você nos caminhos de vitória. Para você continuar abençoando cada vez mais outras pessoas. Para você continuar nessa jornada de vida, de fé e de resultados multiplicadores. Resultados multiplicadores. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse ensino de Jesus. Há mais de 2000 anos ele vem sendo estudado, mas muito pouco praticado. Mas eu te agradeço pela vida daqueles irmãos que têm recebido essa mensagem e a têm colocado em prática. Que Deus cresça multiplique não só os recursos financeiros, que não só as coisas materiais aconteçam na vida destes irmãos e destas irmãs, mas também e sobretudo as espirituais, que devem continuar sendo nosso foco. Toma cada pessoa que veio, cada irmão, cada amigo, cada amiga, cada família aqui representada nesta manhã e nos leva para casa pensando, refletindo. E durante a semana, Pai, coloca quantas pessoas o Senhor desejar para que nós abracemos, para que nós consolemos, para que nós enxuguemos as suas lágrimas, para que paguemos um café com pão na manteiga, para que façamos alguma coisa, consigamos doar uma cesta básica, ou uma roupa, ou qualquer coisa que de fato possa mostrar que somos crentes, que somos misericordiosos e que acreditamos que a fé sem obras é morta. Então usa teus filhos, usa tuas filhas, porque os resultados virão do Senhor e nós sabemos que o Senhor é generoso, poderoso e abençoador. Essa igreja é uma bênção de igreja, porque muitos aqui nesse lugar têm essa visão. E eu te agradeço nesta manhã pela vida destes irmãos visionários. E sem que o pastor peça, sem que algum líder peça, eles fazem por amor, sem pensar em qualquer que seja o retorno. Por elas eu te peço, multiplica, Senhor, as tuas bênçãos. Faz-os ser tremendamente abençoados, para que eles abençoem outros. Inspira-os, para que eles inspirem muito mais pessoas. Guarda, livra, protege, e entra sempre com providência, nunca deixando faltar, sobretudo, o pão de cada dia. Nós te agradecemos e te pedimos estas coisas, através do nome doce e precioso do Salvador Jesus Cristo. Amém? Dá um abraço de bom dia a esse irmão aí, nesse irmão que está perto de você, nessa irmã. Tenha um domingo de paz, um domingo de alegria. E até logo mais à noite, se Deus quiser.